perda de tempo, quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro do profeta juiz sacerdote Samuel, 1 Samuel capítulo 3. Daqui a pouco você vai entender o que eu estou falando assim. 1 Samuel capítulo 3. Glória a Deus. Amém? E o jovem Samuel serviu o Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifestada. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, os seus olhos começavam a escurecer, e já não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, aonde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi-se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Mas disse ele: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que ele disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque teu servo ouve. Somente até aqui. Uma palavra que o Senhor já me deu alguns anos atrás. Eu já inclusive ministrei sobre essa palavra, e eu quero que você preste muita atenção. No livro de Samuel, no capítulo 3, nós encontramos o primeiro versículo que nos afirma que Samuel trabalhava no templo do Senhor. Naquela época não existia a igreja como nossa aqui, como hoje temos, onde nós viemos aqui ofertar ao Senhor, onde nós viemos entregar os nossos cultos em ações de graça ao Senhor por agradecimento de uma vitória, de um livramento, de uma porta de emprego, de uma cura. Naquela época as pessoas faziam isso lá no tabernáculo. Era lá que eles levavam os seus sacrifícios, era lá que eles levavam ofertas de oferenda a Deus, como nós fazemos aqui hoje. E a Bíblia nos afirma que Samuel servia, Samuel trabalhava no templo. A Bíblia também nos afirma que Samuel estava na presença de Deus. A arca do Senhor, aonde nós lemos no capítulo 3, diz que a arca representava a presença de Deus. Aonde a arca estava, Deus se fazia presente. Segundo a história, diz que quando as pessoas levantavam a arca, era como se Deus se levantasse. Quando a arca prosseguia, era como se Deus estivesse prosseguindo. Como se a arca estivesse retornando, era como se Deus estivesse retornando. Na travessia do Rio Jordão, a arca estava lá, Deus se fez presente. Na queda do muro de Jericó, a arca estava lá, Deus se fez presente. Eu quero que você entenda que Samuel estava na presença de Deus. Samuel trabalhava no templo do Senhor. Samuel também estava na presença de Deus. No capítulo 2, no versículo, se eu não me engano, 26, a Bíblia afirma que Samuel, vamos ler aqui, queridos, rapidamente. Capítulo 26 diz assim, versículo 26: e o jovem Samuel crescia e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Olha, querido, vou te dizer uma sinceridade do fundo do coração: é impossível agradar a Deus levando uma vida de mentira. É impossível agradar a Deus levando uma vida dupla. Aqui dentro da igreja você é uma coisa e fora daquela porta você é outra coisa. Para você agradar a Deus, você tem que ser fiel a Ele. A Bíblia nos afirma, queridos, que Samuel trabalhava na casa do Senhor. Samuel estava na presença de Deus. Samuel era fiel a Deus, mas Samuel ainda não conhecia Deus. Querido, de repente você está nessa noite aqui hoje, na mesma situação que Samuel esteve. Você está aqui, você é fiel a Ele, você trabalha na igreja,
mas de repente você ainda não teve um verdadeiro encontro com Deus. Querido, abre o seu ouvido espiritual. O Senhor está te chamando aqui nessa noite, está chamando a cada um pelo nome, como Ele me chamou Gerson. De repente Ele está chamando aqui Marcos, Patrícia, Ellen e assim por diante. Querido, o mais interessante, você lembra quando eu disse aqui que Samuel era profeta, juiz e sacerdote? Se você vê a história de Moisés, Moisés foi um juiz porque ele julgava o povo. Ele era um profeta de Deus, mas Moisés não herdou, ele não praticou, ele não foi um sacerdote. Samuel, o único homem da Bíblia, pelo que eu entendo, que exerceu as três funções, uma raridade. E é isso que Ele quer fazer para você nessa noite. Ele quer te dar algo raro, algo que só você tem. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.